Meus amigos, minhas amigas, Jaircy Carvalho Esporte está no ar neste sábado. Vamos bater um papinho sobre o futebol brasileiro em geral, futebol sul-americano, né? O Cruzeiro está voando, o Cruzeiro pega o Bragantino nesse domingo, Mineirão, torcida vai estar presente, não naquele número que tem estado, porque realmente a torcida do Cruzeiro está dando show. A China Azul apoia o time do começo ao fim, né? A média do Cruzeiro é mais de 50 mil pessoas no Mineirão, no Gigante da Pampulha, na Toca 3. Mas a torcida tem gasto muito dinheiro, jogo com o Bragantino, já haviam vendido mais de 25 mil ingressos. Né? Então a torcida vai estar presente, o horário é indecente, esse horário de 8h30 da noite, num domingo. Né? Eu já disse, o rapaz que vem do interior, que pega a estrada lá do Vale do Aço para Belo Horizonte, aquela estrada da morte, aquela rodovia da morte cheia de curvas, é complicado. Né? O cara tem que sair 5 horas antes, chegar em Belo Horizonte, assistir ao jogo acaba 10h30 da noite, até sair daquele tumulto do Mineirão meia-noite para voltar para casa, vai chegar às 5, 6 da manhã, perde o dia de trabalho. Horário indecente, né? Como é indecente 6 da tarde também no domingo, horário ideal, domingo é 4 ou 5 da tarde. Qualquer coisa além disso é absurdo, qualquer coisa além disso é desumano com o trabalhador brasileiro. Né? Então é preciso mudar. Mas como é que muda isso? Os clubes se unindo, formando as próprias ligas, fazendo as tabelas dos campeonatos, contratando árbitros decentes e gerindo seus próprios destinos. É assim que funciona no mundo inteiro. Mas no Brasil, os dirigentes vaidosos que são, olham apenas para o próprio umbigo e não conseguem se unir para formar uma única liga. E o tempo vai passando, o tempo vai correndo e a gente tem que aturar. Uma TV comprando o campeonato sozinha, né? Ao invés de haver concorrência e difundir aqui, difundir ali, né? Um compra, o outro compra, e aí você vai ter a opção de escolher onde você vai assistir. Ultimamente o que eu tenho feito é o seguinte, eu assisto na TV, né? Porque a imagem passa na TV, a emissora comprou, tiro o áudio e ouço a TV Samuca, a TV do Samuel Venâncio, porque o narrador é Alberto Rodrigues, né? Que tem 85 anos de idade, 70 anos narrando os jogos do Cruzeiro, Albertinho Rodrigues. Então é isso que você tem que fazer, porque realmente não dá. Na Europa, né, que hoje até a Europa está muito violenta, o que a gente está vendo, o mundo está muito mudado, infelizmente, para pior. Mas na Europa, que você teoricamente tem mais segurança, que você pega o metrô na porta do seu hotel, quando você vai ao jogo lá, ou na porta da sua casa quando você mora lá, e vai ao estádio, né, os jogos são 8 da noite, acaba 9h45, você está em casa 10h30. No Brasil começa 9h45 da noite. Um país violento como o Brasil, onde os comandos e comandos e comandos e comandos, como diz a Fernanda Abreu, né? O Brasil é comando de comando de comando, e o jogo acaba meia-noite. Tá tudo, o mundo está de cabeça para baixo. Não é possível isso. Então que os clubes se unam, é preciso disso, né? O Cruzeiro vai bem, obrigado, muito bem administrado, um técnico espetacular, né, que sabe o que faz, que tem os jogadores, o grupo na mão. E o Cruzeiro, perdão, contratou jogadores jovens e de nível elevadíssimo. Por isso o Cruzeiro, né, é um candidato seríssimo ao título brasileiro, sim. Eu vou meter o secador no Flamengo nesse domingo, Flamengo e Vasco, porque o Cruzeiro joga depois. Então meter o secador no Flamengo, para o Vasco, quem sabe, empatar ou ganhar do Flamengo. Cruzeiro ganhando do Bragantino, e tem que ganhar, é jogo para 3 pontos. Cruzeiro vai a 50, se o Flamengo perder, fica com 50, com um jogo a menos. Ou seja, a diferença, porque o Flamengo vai pegar o Sport, esse jogo atrasado, cairia para 3 pontos. E o Palmeiras e o Flamengo e o Cruzeiro são os que disputam o título. O resto é figurante. O resto é figurante. Sabe figurante? E não é figurante que aparece, não. É aquele figurante, motorista do táxi na novela. Você só vê a atriz principal entrando no táxi e o motorista nem aparece. Então esse é o perfil das equipes que disputam o Brasileirão. Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, protagonistas máximos. O resto figurante, mas figurante lá embaixo, né? Figurante que não pode abrir a boca. Então é assim o futebol brasileiro, meu amigo. E o Cruzeiro está muito bem, sim. O Cruzeiro está na semifinal da Copa do Brasil. Me preocupa a arbitragem. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco, porque antes eu quero falar dos supermercados BH,
onde você tem conforto, tem qualidade, tem preço baixo e a cada semana baixe o seu app. E aí você vai ter as ofertas. E outra coisa, o app é direcionado para aquilo que você gosta também, né? Já te leva ali nas coisas que você está acostumado a comprar. Então, conforto, qualidade, preço baixo, só o BH tem. Somos a rede número 1 do país, porque as outras são multinacionais. Nós somos nacionais e mineiros, tá certo? Então, mais de 400 lojas das Minas Gerais, mais de 40 no Espírito Santo, e a gente vai preenchendo o estado de Minas Gerais, né, com lojas e mais lojas e mais lojas. Trabalho espetacular de 35 mil colaboradores do nosso Supermercados BH, que está com o Jairci Carvalho nos 4 cantos do mundo. Tá bombando e tá legal, e a gente está junto nessa parceria. Supermercados BH, tem sempre um ao lado da sua casa. Bom, como eu ia dizendo, a arbitragem tem que ser um tema central a partir do momento em que o Cruzeiro vai encarar o Corinthians. Assim como a Conmebol tem interesse em ver um argentino na final da Libertadores e demonstrou isso com um péssimo árbitro colombiano que assaltou o Flamengo no Maracanã e já foi punido, né? Retiraram o cartão vermelho que ele deu ao Plata de forma equivocada e ele já está banido, já não vai apitar o sub-20. Esse cara tem que ser banido do futebol. Ele e a equipe dele, porque o quarto árbitro chegou pro técnico do Estudiantes e disse, ó, aquele jogador lá tá batendo muito e tá amarelado, hein? Tira ele, hein? Uma vergonha isso, uma vergonha. Isso é mostrar que a arbitragem é venal. E tem aí já aqueles caras que fazem a linguagem labial, a leitura labial, já mostraram isso. Isso é o fim da Conmebol, é o fim da arbitragem no mundo, né? Pelo menos na América do Sul. É o fim do mundo, melhor dizendo. Um árbitro, um quarto árbitro, virar para o técnico adversário e dizer, olha, aquele jogador está punido com amarelo, tira ele, senão ele vai ser expulso. Gente, que mundo é esse? Por isso que o torcedor tem o direito, sim, de duvidar da arbitragem, sim. Eu já disse, eu só falo o que eu posso provar. Como eu não posso provar que os árbitros são venais, eu digo que eles são ruins, péssimos, mal treinados e por aí vai. Mas o torcedor pode dizer. E a prova está aí. O Edilson Pereira de Carvalho, que foi pego na máfia do apito, aquele que se benzia, pegava a imagem de Nossa Senhora e depois metia a mão nos times, roubava, né? Ele foi preso. E ele recentemente deu uma declaração dizendo que o Internacional é que deveria ter sido campeão em 2005, porque anularam várias rodadas, né? Aquele pênalti do Fábio Costa, goleiro do Corinthians no Tinga, que foi um absurdo. Só o Márcio Rezende não viu, na cara dele, né? Mas o Márcio é um cara sério, um cara correto, gosto do Márcio. Cometeu erros crassos na carreira, mas cometeu erros porque ele é humano, ele errou. Mas ele é um cara sério, né? O Márcio, pelo menos para mim, sempre foi um cara muito sério, um árbitro muito sério. Mas errou e deu um título, acabando o título para o Internacional, para o Corinthians. E o Muricy Ramalho ia ser pentacampeão, meu amigo Muricy, ia ser pentacampeão brasileiro, como é o Vanderlei Luxemburgo, né? Mas meteram a mão no Internacional e mudaram a regra do jogo, anularam vários jogos e o Corinthians acabou campeão. Então, Cruzeiro, faltam 2 meses e 20 dias para a semifinal da Copa do Brasil. Cruzeiro, tenha atenção na arbitragem, porque a arbitragem vai fazer o possível e o impossível para uma final entre cariocas e paulistas. Por quê? Porque já tem um carioca na final, porque o Fluminense joga com o Vasco. Os dois são do Rio de Janeiro, um deles chegará à final. E do outro lado, um mineiro e um paulista, Cruzeiro e Corinthians. É claro que a arbitragem vai tender para o Corinthians, como a vida inteira foi assim, né? Então, atenção na arbitragem, eu tenho alertado desde o dia em que nós ficamos sabendo que o Cruzeiro enfrentaria o Corinthians. Estou falando, a arbitragem é complicada no Brasil. Na América do Sul, ela é ruim. No Brasil, ela é péssima. Só tem 2 árbitros que eu vejo em condições de apitar um Cruzeiro e Corinthians com dignidade. Rafael Klein, o que apitou o segundo jogo Cruzeiro e Atlético Mineiro no Mineirão, e o Anderson Daronco. Para mim são os árbitros mais corretos e menos ruins. Não posso falar nem bons, os menos ruins do futebol brasileiro. Tá dado esse recado. E é preciso o pessoal ficar atento. Olha, deixa eu falar de uma coisa boa também. Quando eu vou a Belo Horizonte, eu fico em Belo Horizonte ou Nova Lima. Nova Lima tá linda. Nova Lima tá espetacular, né? Aquela parte do antigo 6 pistas parece Mônaco.
restaurantes maravilhosos, né, ali do lado direito, como se fosse a nossa orla. Nós não temos praia, mas é uma orla ali maravilhosa. Nova Lima está bonita. A cidade de Nova Lima está linda, né? Eu tenho um recado para você. Roda aí, Rodrigão. Tem time que vacila e acaba ficando lá embaixo na tabela, mas sempre dá tempo de reagir, né? E é justamente isso que a Prefeitura de Nova Lima está oferecendo agora com o PERT. Descontos de até 95% em multas e juros para quem não pagou seus débitos. Quem deixou o boleto para trás pode se recuperar, sair da lanterna e voltar a brigar no topo da tabela. Tá aí uma oportunidade de ouro, não dá para desperdiçar, né? É isso, meus amigos, é isso. Aproveita o nosso PERT, hein? Olha, voltando a falar de arbitragem, que é o tema que mais preocupa todos nós. Eu vi torcedores do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, que são opositores ao Flamengo. Todos concordaram e detonaram a arbitragem do colombiano no jogo Flamengo Estudiantes. Então vejam vocês a que ponto chegou, hein? Até aqueles que torcem contra, que secam o Flamengo, disseram que o Flamengo foi assaltado em sua casa no Maracanã. Se o assalto ocorreu na casa do Flamengo no Maracanã, imagina lá em La Plata, onde o Flamengo vai jogar na quinta-feira que vem contra os Estudiantes, valendo vaga na semifinal. E com detalhe, nós temos 4 argentinos disputando vaga na semifinal, 3 brasileiros, Flamengo, Palmeiras e São Paulo, e um equatoriano, a LDU, que meteu 2-0 no São Paulo, está com o pé na semifinal. Então já disse, a Conmebol vai fazer o possível e o impossível para que tenhamos um argentino na final, porque ultimamente só tem dado o Brasil. O Brasil está anos-luz. Mesmo sendo a Argentina a atual campeã do mundo, o Brasil está anos-luz acima do futebol, dos portenhos, dos irmãos. E um detalhe mais importante ainda. O único país da América do Sul que não fala o espanhol é o Brasil. A gente fala o português. E eles, quando querem fazer alguma coisa, né, no espanhol, com os times jogando, e o árbitro normalmente o árbitro espanhol, né, que fala o portunhol, não portunhol. O brasileiro fala o portunhol, então eles falam rápido, para ninguém entender nada. O cara pode falar, é o penal, cai na área que é penal. O cara pode falar isso, né? Então é preciso, por sorte, o Flamengo tem Varela, Arrascaeta, Plata, De La Cruz, todos jogadores que falam espanhol, porque são uruguaios, né? São o Varela, o Arrascaeta, são uruguaios, assim como De La Cruz, né? Joga na seleção uruguaia. Então tem muitos jogadores. O goleiro Rossi é argentino. Então hoje os clubes têm muitos jogadores da América do Sul que falam espanhol e que podem entender bem o castelhano, né? Coisa que o brasileiro de repente não entende muito, porque a gente fala o portunhol, né? Mas me preocupa muito a questão da arbitragem. Eu vejo na Europa, gente. Outro dia eu estava vendo um jogo da Champions League. O árbitro marcou pênalti. Ninguém cerca o árbitro daquele jeito, né, assintoso, jogando o árbitro contra a torcida, não. Os caras esperaram, o VAR chamou o árbitro foi lá no monitor, assim, em 1 minuto, 30 segundos, foi ao monitor, não foi pênalti, voltou, anulou o cartão que ele tinha dado, anulou o lance e o jogo seguiu. Ninguém cercou ele, ninguém tentou aquela pressão como tem no Brasil. Isso também é vergonhoso. O cara é um ser humano, ele marca uma coisa, os caras correm em cima dele. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Olha, quanto vai ser Cruzeiro e Bragantino? O palpite já esse não erra. 3-0. Então tá aí o QR Code da Bet Nacional. Ai, camisa bonita, hein? E o boné? Bet Nacional. É a Bet do melhor jogador do mundo, Vini Júnior. Vou falar sobre isso daqui a pouco. É a Bet do Galvão Bueno, o maior narrador da história. É a Bet do Jair Carvalho, essa fera que tá aqui. Então, se você tiver mais de 18 anos, olha, presta atenção, hein? Mais de 18 anos para se divertir com responsabilidade, né? Vai nesse QR Code do GIC, é importante, faz a sua aposta. Aquele dinheirinho que está sobrando pequenininho é o que eu jogo, aquele dinheirinho pequenininho. E vou lá e faço minha aposta na Bet Nacional, porque é uma empresa de bet segura, que a gente confia, né? E que realmente atende ao povo brasileiro. É a melhor bet do país. Bet Nacional, a bet dos brasileiros, com Jair Carvalho nos 4 cantos do mundo. Tá bombando, tá legal, e vamos nessa, estamos juntos. Olha, o Xabi Alonso não vai durar muito tempo no Real Madrid não, viu? Ele botou o Vini Júnior, o melhor jogador do mundo, no banco.
O que ele está pensando? O Vini Júnior é o principal jogador do mundo nos últimos tempos. Ele ganhou 2 Champions League com o Real, marcando gols na final. Marcou contra o Liverpool 1-0 lá em Paris. Eu estava lá, como sempre. Né? Minha esposa estava comigo. E ele marcou contra o Borussia Dortmund em Londres. Minha esposa e meus filhos estavam comigo também. Né? Então o Real Madrid vai colocar no banco o seu Xabi Alonso, que foi jogador do Real Madrid, que é espanhol, que tem uma história ligada ao clube, vai colocar no banco o melhor jogador do mundo. Ah, mas o Mbappé está voando. Tá bom, ele sempre jogou ao lado do Mbappé, qual o problema? Desde que o Mbappé chegou, o Vini Júnior é Mbappé. Agora você barra o Vini Júnior, eu e a Bet Nacional não concordamos não. Ele é nosso embaixador da Bet Nacional e ele joga demais. Absurdo. Xabi Alonso, abre o olho, cara. Se você não ganhar a Champions League, não ganhar o Campeonato Espanhol, você cai, hein? O Ancelotti, que tem história, que ganhou 5 Champions League, ele foi demitido, porque não ganhou nada na temporada passada. A banda toca assim lá em Madrid. Então fique esperto. O Vini Júnior tem que ser titular. Meu ataque é Rodrigo, brasileiro que joga muito, Mbappé e Vini Júnior. Como era quando o Ancelotti era o técnico. Você fica inventando Arda Güler, não joga nada esse turco aí não. Ó. Sabe? Brahim, esses caras são para reserva. Você está brincando comigo botar o Vini Júnior na reserva para botar a Arda Güler no time? Você está brincando comigo? Se liga, hein, Xabi Alonso, você não está dirigindo o Bayer Leverkusen não, onde você fez um trabalho gigante. Foi campeão alemão invicto. Se liga, Vini Júnior tem que ser titular. Eu, Jair Carvalho, os brasileiros e a Bet Nacional estamos reivindicando o Vini Júnior titular. É o melhor jogador do mundo. Xabi Alonso deve estar de brincadeira. Cuidado, hein? O Real Madrid te demite, cara. Você foi jogador do Real Madrid. Você conhece a história do time merengue. Então se liga, Vini Júnior é o melhor jogador do mundo. Até que haja uma nova eleição agora no fim do ano, ele é o melhor jogador do mundo. Precisa ser respeitado. Tá certo? Bom, para fechar, vou falar um pouquinho do Atlético Mineiro, que tem um jogo difícil, né, nesse fim de semana contra o Botafogo. E a coisa não está boa para o lado do Atlético. Até o Hulk, que é o ídolo maior, tem um ano que ele não faz um gol de bola rolando. Olha que coisa, tem um ano que ele não faz um gol de bola rolando. E o pessoal começa a cobrar. Mas o Hulk é esforçado, o Hulk se dedica, o Hulk é ídolo mesmo. Mas está na descendente, 40 anos, amigo. O corpo não aguenta. Né? O corpo não aguenta mais. A situação do Atlético é delicada. Sampaoli abre o olho, cara. O Atlético está correndo risco de ser rebaixado, hein? As rodadas vão passando e o time vai ficando lá embaixo, hein? Esse jogo com o Botafogo, a vitória é fundamental. Porque senão o Galo pode... Cuidado, hein? A torcida não vai aceitar rebaixamento não, hein? Você pode ter contrato de 2 anos, que ninguém cumpre contrato de 2 anos com você não. Você não fica mais de 8 meses no clube. Você é um treinador complicado. Então tá feia a coisa. Né? E o Neymar? Cadê os Neymarzetes para defender o Neymar? Não vai jogar pelo Santos amanhã porque sentiu uma contratura muscular. Gente, eu concordo em gênero, número e grau com o Casagrande. O Neymar, e com o Milton Neves, que é santista. Aspas, Neymar é um ex-jogador em atividade, ou quase em atividade, que ele quase não joga. Não dá mais. E tem gente defendendo o Neymar na seleção brasileira. Se no auge da carreira, jovem, ele não conseguiu ser nada na seleção, como é que ele vai ser agora com 34 anos? Vai fazer 34 anos agora em 5 de fevereiro. A única coisa em comum que ele tem com o Cristiano Ronaldo é o dia do nascimento, 5 de fevereiro. Porque o Cristiano Ronaldo é gênio, é profissional exemplar e o Neymar não é. Então, Neymarzete, o que vocês vão dizer agora? Neymar machucado mais uma vez, sentindo contusão na coxa. Não dá mais, gente. É um ex-jogador em atividade e o Santos pagando 23 milhões de reais por mês a um ex-jogador em atividade. Por isso que o Santos está quebrado e está na lona. Esse é o futebol brasileiro. Né? Esse é o futebol brasileiro. Lamentável o que está acontecendo. Neymar, cara, você foi um gênio no começo da sua carreira. Que pena que você se perdeu, que não quis ser o melhor do mundo, que você preferiu as baladas, as redes sociais aos campos de futebol. É uma pena. Nós lamentamos, porque todos nós torcemos muito por você, mas agora não dá para torcer mais. Né? Não vou ficar dando murro em ponta de faca. Não. Eu acompanho futebol há 45 anos trabalhando, né? Estou com 65 desde os 6 anos de idade, ou seja, tem 59 anos que eu acompanho a bola rolando ali. E sei quem é quem.
E acompanhei os melhores do mundo e viajei com os melhores do mundo no mesmo avião. Voltei da Bolívia. Eu, Edmundo e Romário jogando cacheta dentro do avião. Brasil campeão da Copa América em 97. Na altitude, lá na Bolívia, 3-1 lá em La Paz. 3-1 metemos lá na Bolívia. Né? Porque os caras eram gênios da bola e jogavam bola. E não eram santos não, hein? Edmundo e Romário, tem mil problemas aí. Mas metiam gol. Metiam gol, encaravam adversários gigantes e ganhavam. Argentina, Uruguai, Inglaterra, Alemanha. Não tinha conversa. Né? Porque esses caras eram craques mesmo. Você, Neymar, se perdeu no tempo e no espaço, lamentavelmente. Né? E você é uma decepção para todos nós que esperávamos muito de você. E você ficou aquém do que nós esperávamos. E nós queríamos que você fosse além do que nós esperávamos. Mas você não quis fazer o quê? É isso, minha galera. Olha, amanhã tem Jaircy Carvalho ao vivo. Mineirão vai virar baile. Amanhã tem o Jaircy Carvalho Esportes ao vivo. Eu espero vocês, né? E a gente vai bater aquele papo. Com certeza, com a grande vitória do Cabuloso, mais 3 pontos, 50 pontos, e vou meter o secador no Flamengo, para que a gente fique com 50 e o Flamengo com 50 pontos. Média de campeão, hein? A régua está lá em cima nesse Brasileirão. Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, os grandes protagonistas, o resto é tudo figurante. Olha, um beijo no coração, né? Um fim de semana abençoado, somente discussão do bem, e a gente está junto aqui no Jaircy Carvalho Esporte. Se liga, galera, beijo no coração, valeu!